também aqui está, Senhor Jesus, que o Senhor mantenha-os guardados, protegidos, Pai querido, em nome de Jesus, aonde quer que eles estejam, Pai. Pai soberano, conduza esta aula, Pai. Que não seja, Senhor Jesus, nenhum de nós, mas que seja somente o Teu Espírito Santo, Pai querido, a falar através da boca da professora, Pai. E também, Senhor Jesus, o Espírito Santo, Pai, a trabalhar nos nossos corações, Pai, para que o objetivo do Pai seja concluído em nós, Pai. E através de nós também, Senhor, meu Deus e meu Pai. É o que eu oro e agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém. Obrigada, Débora. Deus abençoe. Que o Senhor alcance mesmo, né? Essas famílias em nome de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, verdadeiramente. Amém, queridos? Deus abençoe quem foi chegando aí. Aninha, Pastor Edson, Soninha, Viviane, Segala. Glória a Deus, né? Deus abençoe aí a vida de vocês. Vamos começar a aula em nome de Jesus. Abram lá comigo Apocalipse capítulo 4. Terminamos aí as cartas, né? E agora a gente parte no andamento aí do livro. Em nome de Jesus. Pastor Marcos, glória a Deus. Passearam bastante, né? Aproveitaram o descanso, coisa boa. Deus abençoe. Aleluia. Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos lá? Bora lá para a leitura? Apocalipse capítulo 4. Diz assim: Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como o cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem. O quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Capítulo 5. A partir do versículo 1 eu vou só continuar porque está falando de uma visão só. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro?
Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois, vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém. Capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse. Glória a Deus para quem entrou aí, que eu não tinha visto. Deus abençoe aí a vida de vocês. Vamos lá. Terminamos então as 7 cartas, as 7 igrejas, e eu venho falando para vocês desde o início que Apocalipse ele vem desenrolando de uma forma que a gente consiga entender talvez a sequência de fatos ou a sequência de como Deus queria trazer essa mensagem ao apóstolo João e o entendimento para aqueles que lessem posteriormente esse livro. Lembrando que o livro é para ser lido, é para ser entendido, é para ser meditado nele, para que a gente então entenda o que Deus está falando conosco para esse tempo e para que as pessoas que ouçam esse livro também entendam o que Deus está falando. Então, aquela questão que muitas pessoas falam de que Apocalipse é um livro difícil, de difícil entendimento, ele precisa ser quebrado em nós. E o que falta muitas vezes em mim e em cada um de nós é essa questão da meditação e de entender a sequência do que Deus está querendo mostrar para nós no contexto da palavra como um todo. O que eu queria mostrar a princípio para vocês aqui é que o apóstolo João, ele começa então o capítulo 4 dizendo que depois de tudo isso, de receber do próprio Cristo as cartas para as 7 igrejas, depois de tudo isso acontecer, ele diz que no versículo 1, né? Depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Então, passa-se um momento na vida de João, de alguns dias ou de semanas, eu não sei, a Bíblia não nos mostra quanto tempo demorou para que Jesus, então, trouxesse todas essas cartas para que ele escrevesse, mas a palavra de Deus diz que depois dessas coisas, depois de todo esse período aqui que se passa, em que ele escreve essas cartas às 7 igrejas, ele diz que
ele vê uma porta aberta no céu, ele vê começa a ter uma revelação celestial de algo que Deus está querendo mostrar para ele. Mas antes da gente entrar no contexto dessa visão celestial, lembra que eu falei para vocês que a impressão que eu tenho é que Deus começa a falar com João de uma forma que ele entenda o que está por acontecer quase que sequencialmente. Por que eu digo quase que sequencialmente? Porque, na verdade, o livro de Apocalipse ele não tem uma sequência absoluta. Então, não são fatos que vão acontecendo um após o outro. Mas o que Deus está falando com João, isso sim, é quase que sequências de situações, de acontecimentos que Deus vai começar a fazer, ou que Deus já estava começando a fazer. Então, lembra que eu falei para vocês que as cartas que João escreve para as 7 igrejas na Ásia diz respeito a uma preparação, a um alinhamento que Deus estava desejando fazer com a sua igreja na terra. Então, quando o próprio Cristo se revela a João no capítulo 1 e no capítulo 2, então ele pede para começar a escrever essas cartas, dizendo assim: João, começa a pedir para a minha igreja se alinhar para algo que eu vou então começar a fazer, ou para que no final dos tempos, nos últimos dias, essa igreja então esteja preparada para o que está por vir, para o que está para acontecer. Então, Deus estava então preparando, alinhando, colocando em ordem a situação que a igreja se encontrava. Naquele momento da história, nós sabemos que tinha um contexto para aquele momento, mais ou menos 95, 96 depois de Cristo, então primeiro século, a igreja já estava passando por um momento de grandes dificuldades doutrinárias, de heresias, de distanciamento, de apostasia, e isso foi se desenrolando ao longo da história, e em cada momento Deus ia tentando alinhar essa situação. Então, desde o início, nós temos uma preocupação do próprio Deus alinhando a sua igreja, o seu povo, para que eles estivessem então preparados para os últimos dias, que já começou a partir da ressurreição de Jesus. Então, os últimos dias, esse cronômetro já está rodando, né? Desde o dia em que aconteceu a ressurreição de Jesus, o reino de Deus está estabelecido na terra, e Deus então começa essa tentativa, né? Essa maneira de falar com a sua igreja para que esse alinhamento acontecesse. Então, Deus está preocupado em alertar, em alinhar a igreja na terra. E aí, depois que ele escreve então esse alinhamento, nós vamos começar a perceber a partir daqui realmente o desenrolar dos acontecimentos dos últimos dias. Então, agora sim, as coisas começam a acontecer como se a gente estivesse vendo, vislumbrando o que Deus vai fazer nos últimos dias. Então, é realmente antes da grande tribulação, durante a grande tribulação e pós-grande tribulação. Então, a gente começa agora a ver todo esse desenrolar. E a primeira coisa que Deus começa a mostrar para João nesse momento não é o apocalipse no sentido de destruição, no sentido do dragão, do falso profeta, da besta, da destruição da terra, da guerra da Armagedon. Ele não mostra nada disso em seguida, mas ele mostra algo que é primordial para mim e para você e para João, quando nós estamos então prestes a receber algo muito grande de Deus. Eu vejo isso nas escrituras com muita clareza, e eu vou mostrar isso para vocês em algumas outras passagens também. Então, o que Deus faz nesse momento aqui? Deus traz algo pessoal e espiritual e totalmente celestial, para que então João tenha capacidade e tenha estrutura para continuar recebendo as profecias dos últimos dias. Então, o que Deus faz aqui nesse momento? Deus traz João para perto dele.
O que Deus precisava mostrar primeiro para João não era algo sobre o fim dos tempos, não era sobre o anticristo, não era sobre a besta, não era sobre o dragão, não era sobre nada disso. Deus precisava trazer para perto dele João para ver algo primeiro celestial, para ver a grandeza do Deus que está sentado sobre o trono e que está regendo toda a história com o seu braço poderoso. Então, o que Deus faz é trazer João para uma visão, para algo celestial, para que a partir disso, então, todo o restante do livro acontecesse. E por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia, ela, em alguns outros momentos também muito importantes, ela vai fazer a mesma coisa. Quando Deus sempre quer comunicar algo, principalmente futuro, ou algo grandioso a respeito da nação, a respeito do mundo, a respeito da igreja, a respeito do seu povo, não algo particular, mas algo muito maior, Deus sempre vai chamar o profeta, chamar aquele que vai receber essa palavra de responsabilidade, primeiro para algo muito próximo de Deus. Ele precisa primeiro conhecer aquele que está falando com ele. E Deus então faz isso não só com João, mas existem outros profetas no Velho Testamento, que a gente já estudou um deles, que é Daniel, e outros dois que a gente vai ver um pouquinho sobre eles hoje, que é Ezequiel e Isaías. Esses 4 profetas, eu vou falar porque João entra nesse quesito também, porque ele profetiza aqui em Apocalipse, né, trazendo toda essa visão. Então, esses 4 profetas, eles têm uma importância e uma similaridade muito grande um com o outro. Por quê? Porque eles têm um mesmo tipo de livro, onde Deus então traz um chamado, através desse chamado Deus mostra algo celestial, para que depois esses profetas então começassem a trazer a profecia a respeito daquilo que Deus iria fazer. Então nós vamos ver nesses 3 livros também, fora Apocalipse, um mesmo perfil de tipo de início de livro ou de tipo de início de profecia. Então abram comigo, vamos primeiro para Isaías, só para a gente já começar a ver isso, e a gente já volta aqui para Apocalipse. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Só para vocês terem uma ideia, a palavra de Deus, ela tem, em média, né, pelos estudiosos, para quem estuda a escatologia há bastante tempo, eles separaram uma média de 150 capítulos dentro da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, que falam sobre a segunda vinda de Jesus. Então, sobre eventos escatológicos, nós temos na Bíblia 150 capítulos que falam sobre a volta de Jesus. E menos da metade disso sobre a primeira vinda de Jesus. Então, o que esses estudiosos falam e o que eu entendo com isso? Nós entendemos que a importância ou o desejo de Deus nos alertar e falar sobre algo que é muito mais importante do que a primeira vinda de Jesus é a segunda vinda de Jesus. Então, o evento escatológico, ele é tão mais importante para a história da humanidade do que a primeira vinda. Então, Deus se preocupou muito mais em trazer mais profecias, mais revelação sobre os últimos dias e sobre a segunda vinda de Jesus, através dessas 150 passagens, de 150 capítulos que existem, do que sobre a primeira vinda de Cristo, né? Sobre o seu nascimento e o seu ministério aqui na Terra. Tal é a força dos últimos dias e do que Deus quer fazer como desfecho para a humanidade, essa redenção, essa restauração de toda a terra. O interesse maior de Deus é justamente em cumprir toda a palavra, não só parte dela, né?
porque parte dela já foi cumprida através da primeira vinda de Jesus. Mas o cumprimento total da palavra de Deus acontece justamente com a segunda vinda de Cristo e a restauração de todas as coisas e o desfecho de toda a palavra, do cumprimento de toda a palavra. Então vamos lá, Isaías capítulo 6, diz assim, leiam comigo para a gente entender disso que eu estou falando. Isaías começa, para quem já leu ou para quem ainda não leu, depois quiser dar uma lida, Isaías começa com Isaías também profetizando a respeito de coisas muito mais a respeito do final dos tempos, do dia do Senhor, do juízo, do julgamento das nações. Se você pegar o capítulo 1, capítulo 2, vocês podem ver aí que Isaías começa profetizando a respeito do tempo do fim. Isaías não está falando somente daquele período da história ali de Judá, de Jerusalém, ainda que as profecias também estão falando sobre isso. Mas quando você vai estudar essas passagens, você vê que ele está falando muito mais a respeito de eventos futuros e do final dos tempos do que precisamente daquele momento da história. E aí, quando chega exatamente no capítulo 6, quando Deus vai começar a trazer ainda mais profecias para a nação de Israel e para nós hoje, lendo essa passagem, Isaías então tem uma visão muito parecida com a de João. Vamos ler lá? Isaías capítulo 6 diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, e por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. E aí continua então o Senhor falando aqui com Isaías, mas o que eu queria mostrar para vocês é essa visão celestial que Isaías também tem nesse momento em que ele inicia o seu ministério profético, em que ele inicia trazendo toda a profecia, não só para aquele tempo, não só para o nascimento de Jesus na sua primeira vinda, mas também sobre os eventos escatológicos que a gente tem dentro do livro de Isaías. Eu anotei aqui para vocês terem uma ideia, só no livro de Isaías nós temos 41 capítulos que falam sobre a volta de Jesus, que falam sobre os eventos escatológicos, sobre o final dos tempos. Então nós temos 66 livros só no livro de Isaías, né, nas profecias de Isaías, sendo que 41 deles fala sobre eventos escatológicos. Então a grandeza das profecias que Isaías trouxe naquele tempo não dizia respeito simplesmente àquele momento da história, mas Isaías estava profetizando muito além do seu tempo, além do que estava acontecendo naquele momento em Israel. Então ele é um profeta messiânico, sim, porque ele fala sobre o nascimento do Messias em várias passagens, mas ele fala também muito mais sobre a volta desse Jesus, desse leão da tribo de Judá, desse que viria então para trazer a restauração de toda a terra. E Isaías, ele cita então, bem no começo aqui, exatamente o mesmo cântico quase que Apocalipse também fala ali com João, dizendo que dia e noite eles repetem sem cessar, né? Nós acabamos de ler, a gente vai voltar a ler novamente. Mas Isaías está citando isso. Outro profeta que a gente já estudou é Daniel. Daniel também vai falar sobre eventos escatológicos e para mim, na minha opinião, Daniel é como João
que realmente tem praticamente em todo o seu livro eventos escatológicos e fala do final dos tempos, e por isso que Daniel ficou tão perturbado, né? Quando nós estudamos aí o livro de Daniel, vocês viram lá como ele fica perturbado ao perceber que ele está tendo visões de algo futuro, de algo que está por vir sobre a terra, e que ele não tem domínio e que ele não tem total entendimento sobre aquilo. Então traz uma perturbação real sobre a vida de Daniel, porque ele percebe que vai muito além do seu tempo, vai muito além do seu momento histórico ali, e ele não tinha poder para mudar aquilo que estava por vir. Esse é o pior de tudo, né? É a gente ter a noção, ter a visão a respeito daquilo que está por vir, mas aquilo sai do seu controle, sai das suas mãos e passa a estar exclusivamente nas mãos do Senhor e na mão daquele que dá ouvido, né, para a palavra de Deus e realmente se alinha à vontade de Deus. Então, vamos pegar Daniel capítulo 7. Vamos ler só um pedacinho aqui também, só para vocês verem como Daniel também vai falar sobre essa visão celestial. Ele também tem um vislumbre, né? Ou ele tem uma visão, assim como João ali no Apocalipse, assim como Isaías. Daniel, capítulo 7, versículo 9. Daniel, capítulo 7, versículo 9. Acharam aí? Daniel, capítulo 7, versículo 9. Diz assim: Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve e o cabelo era branco como a lã. E seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Até aqui. Aí vamos lá para o versículo 13. Aí diz assim, mesmo Daniel 7, agora no versículo 13. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus, e ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram, e seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Então, no caso de Daniel, a gente viu que praticamente todas as visões e todas as escrituras que Daniel traz ali no seu livro dizem respeito não somente àquele momento da história onde realmente 4 reinos passaram pela história da humanidade, mas estava falando muito mais sobre os últimos dias, sobre os últimos tempos, né? O que Deus vai fazer na grande tribulação e depois da grande tribulação, inclusive. Então, Daniel também tem uma visão celestial que o conforta de certa maneira, porque Deus se apresenta para ele de maneira muito particular. O anjo fala com ele, o conforta, o levanta. Então, mais uma vez, o profeta, para ter suporte, para ter estrutura, para conseguir suportar tudo aquilo que ele está vendo, tudo aquilo que ele está ouvindo do próprio Deus. Então, o Senhor se apresenta a Daniel de maneira particular. Daniel se reveste de uma presença maravilhosa para conseguir suportar todas as visões e tudo que Deus estava trazendo para ele naquele momento da história. Outro profeta é Ezequiel. Volta só um pouquinho aí na sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 1. E Ezequiel também é outro profeta do Velho Testamento que tem uma grandeza em suas profecias,
que a gente não tem nem ideia. Ezequiel, deixa eu ver quantos capítulos aqui a gente tem de palavras sobre profecias escatológicas. Quantos capítulos? Eu deixei aqui anotado. Ezequiel são 10 capítulos do livro dele que falam sobre eventos escatológicos. Então, Ezequiel também tem bastante coisa aqui falando sobre os tempos do fim. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel é um pouquinho mais longa a leitura, mas eu queria ler junto com vocês para a gente ver o quão parecidos essas visões, o quão paralelo, né? São essas visões exatamente como João ali em Apocalipse. E são profetas que Deus está separando, chamando para começar a falar sobre coisas para o seu povo, para nós como igreja hoje, profecias para aquele momento e para momentos futuros também. Então, é essa percepção que eu quero que vocês tenham desses 4 profetas que têm um chamado muito importante, que têm um chamado não só para o seu tempo, mas para um tempo futuro, em que eles profetizam muitas coisas que eles nem viveram, eles não passariam, mas Deus trouxe toda essa revelação para que ficasse registrado na palavra aquilo que Deus ia fazer. Capítulo 1 de Ezequiel diz assim: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para a frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rostos de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim